principalmente nos Estados Unidos, eles estão caindo para dentro dessa parte religiosa. Eles estão querendo sequestrar a narrativa, segurar a narrativa na mão deles e trabalhar o pessoal no medo. No medo. Eles querem dar medo para a galera. E agora a gente está vendo, ultimamente, eles entraram nessa esfera religiosa, né? Religiosa. Eu tenho, nos últimos dias, dado uma olhada, né, nesse pessoal aí que está falando lá fora, né? Estão começando a dar, vamos dizer, visibilidade, não é? Para o fenômeno UFO, e tudo ligando a demônio, a fenômeno espiritual. Isso é uma coisa religiosa, são os deuses voltando. Nunca foram embora, gente. Esses deuses bíblicos que eles falam nunca foram embora, estão aqui. Parte deles são esses Anunnakis aí que se disfarçaram de pseudo-deuses lá e enganaram muita gente. Isso aí está recheado no Antigo Testamento, entendeu? Então, mas eles estão usando essa cartada, entendeu? Estão usando essa cartada, porque é uma linguagem fácil da população entender. A população já está, pelo menos no Ocidente, não é, que é o que interessa para eles, não é? No Ocidente está muito doutrinada, não é, com esses paradigmas, com esses dogmas religiosos, então já aceitam essa linguagem toda de maneira fácil, essa linguagem mentirosa, essas historinhas mentirosas. Eles não vão aceitar. Não, isso é demoníaco. Esse tipo de tecnologia, isso aí é demoníaco. Gente, como assim, gente? Eu fico ouvindo esse pessoal, parece que eu estou ouvindo gente falando da Idade Média. O que é isso? Tudo é tecnologia, não tem nada de demoníaco, de espiritual, de mágica, de coisas místicas. É tudo tecnologia. O que a gente não entende. Mágica é uma tecnologia. Magia, parece uma magia. É uma tecnologia que a gente não compreende ainda, gente. Vai acender uma lanterna 500 anos atrás. Porra. Ou então vai numa tribo aí primitiva, que praticamente tem pouco contato com a civilização. Chega lá com uma lanterna para você ver. O povo surta, não sabe o que é a mesma coisa. Só que é interessante como eles estão, principalmente nos Estados Unidos, eles estão caindo para dentro dessa parte religiosa. Eles estão querendo sequestrar a narrativa, segurar a narrativa na mão deles e trabalhar o pessoal no medo. No medo. Eles querem dar medo para a galera. Querem dar medo. Quer ver? Olha só. Quer ver? Olha só que interessante. Deixa eu compartilhar aqui. Até vai ser de tela inteira dessa vez. Olha só. Esse aqui é da TV australiana, um canal australiano. O governo dos Estados Unidos estaria realizando reuniões secretas com pastores em todo o país para prepará-los para uma possível divulgação sobre alienígenas. O televangelista Perry Stone afirmou que aconteceu uma reunião super secreta com vários pastores em um estado secreto, onde autoridades secretas do governo confirmaram a eles que revelações sobre alienígenas, naves espaciais e criaturas semelhantes a répteis vivendo entre nós acontecerão em breve. Olha o réptil aí. Ele afirma que essa reunião super secreta aconteceu, supostamente, para ajudar os pastores a prepararem suas congregações para o momento em que o governo finalmente nos contar a verdade sobre os alienígenas. Olha, gente, isso aí é muito sério. É muito sério. Tá? É muito sério. Eles estão, de fato, fazendo isso. Isso aí está vazando, tá? Mas isso aí já acontece há um tempo. Inclusive, na live passada de quinta-feira, como eu estava ao lado do presidente, nosso presidente Nadir, eu até falei algumas coisinhas que eu nunca tinha falado. Nunca. Inclusive, eu falei que, em 2003, na ocasião que a Linda Moulton Howe estava aqui no Brasil fazendo a pesquisa do Nadir, no dia que ela foi embora, eu fui embora, viajei junto com ela para São Paulo. Ela embarcou para os Estados Unidos e eu embarquei para a Itália. E lá na Itália, eu tive um encontro com um determinado senhor, um encontro particular, não é que ele me havia mandado, eu não sei como, que ele soube, mas ele me havia mandado por e-mail. Eu acredito que ele deve ter assistido em dezembro de
2002, ele deve ter assistido o programa que eu fiz com o Urandir no canal do Jeff Rance, nos Estados Unidos, sobre a abdução do Urandir. Foi um programa, de um sucesso, foram milhões de pessoas assistindo. O Jeff Rance depois deu um feedback para a gente. E é um programa que existe até hoje, né? Tem o Rance Radio Network, um programa de rádio costa a costa nos Estados Unidos e, enfim, internet também. Esse programa existe aí há 30 anos. Eu assisto ele há 30 anos. Super. Muita gente, inclusive a Linda também. A Linda Moulton House soube, não é, da abdução do Ura, viu através desse vídeo, através desse programa de rádio que eu fiz com o Urandir. E esse senhor, que é o Monsenhor Balducci, Corrado Balducci, não é? Um senhor da Cúria Romana do Vaticano, deve ter assistido também, entrou em contato comigo e perguntou se eu não gostaria de fazer uma conversa com ele reservada, particular. Beleza. E eu fiz essa conversa com ele. E ele, inclusive, ele já faleceu há muito tempo, tá? Isso foi 2003, gente. 23 anos atrás, tá? E eu nunca falei isso. Primeiro, porque ele falou para mim: essa conversa não deve ser pública, porque eu vou desmentir. Eu vou desmentir. Não, você não tem autorização, não deixou gravar, não tirei foto com ele, não fiz nada. Mas ele queria o quê? Ele queria perguntar um monte de coisa, da abdução, o que aconteceu, o que não aconteceu, não é? Como é que foi, o que acontecia aqui. Ele queria saber um monte de coisa do Projeto Portal. Infelizmente, naquela época, a gente não conversava ainda com os seres. Via os seres, tinha contato, era preparado, recebia banho de luz, um monte de ativações, mas não entendia ainda eles. Então, meu conhecimento até era limitado, mas ele... E eu perguntei para ele, mas qual a intenção disso aqui? Aí ele falou: nós sabemos do fenômeno, sabemos que vai acontecer uma abertura e nós estamos nos preparando, contatando várias pessoas no mundo inteiro para fazer uma compilação para preparar, vamos dizer, uma teologia que abrigue, que abrace o fenômeno extraterrestre para não deixar nossos fiéis desamparados. Isso, Igreja Católica, tá? Foi vamos botar assim, foi um encontro informal, porque daí vão falar e não sei o que. Gente, eu estou só passando aqui, não tenho foto, não tenho gravação. O Monsenhor Balducci já faleceu, foi um encontro privado, não é? Privado, ele pediu para conversar. Eu conversei com ele de maneira privada, tá? Não foi nada oficial, nada de coisa. Por favor, eu estou ilustrando, falando isso aí 23 anos depois. Por quê? Por causa desse vídeo aí que vocês acabaram de ver. Ela falando exatamente o porquê da reunião desses pastores aí, não é? Para preparar, para receber direcionamentos, para começar a preparar os fiéis para uma abertura, para o pessoal não enlouquecer, não surtar, não despirocar, para abraçar isso daí e dar suporte, acolher, não sei o que é. Mas em cima de mentira, gente. Quem que está falando? O governo americano, ele vai vir com a narrativa mentirosa e já falou de reptiliano. Aí começa aquela doideira toda. Eles precisam perpetuar o mecanismo de controle da população. Precisam perpetuar essa situação nossa de ignorância, gente, não saber o que está acontecendo. Nessa altura, vou repetir pela milésima vez, fica chato a gente ficar repetindo, mas é importante repetir, isso tem que ficar. Gente, principalmente, eu sei que tem muita gente que fala comigo em off, nas aulas minhas aqui, os associados, principalmente, minha família não acredita, acha louco. Gente, por favor, pelo amor de Deus, achar que o tema extraterrestre é conversa de maluco, em 2027, você está assinando um atestado de ignorante que ignora, hein? Não é burro, não, tá? Ignorante que ignora, alienado. Ou então está assistindo Globolixo demais, aí está totalmente, né? Porque está todo mundo falando, gente. Todo mundo falando.
E o que a mulher falou lá, aqui naquele vídeo que eu mostrei para vocês, é esse aqui, ó. É esse pastor aqui, ó. Esse pastor aqui, ó. I had a friend that sent me a text message. I was in a meeting, a weekend meeting. Tá em inglês. Peraí. Cadê ele? Oi, eu botei o inglês aqui, peraí. Tenho dublado. Cadê? Aqui. Deixa eu ver. Um amigo meu me mandou uma mensagem de texto. Eu estava em uma reunião de fim de semana, pregando na sexta, no sábado e no domingo de manhã. E ele disse: Perry, você pode me ligar? Tem umas informações que chegaram até mim. Claro, quando um amigo seu faz isso, alguém que você conhece bem, você não faz ideia de que informação ele está falando. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas havia um grande número de pastores que tinham sido convidados para ir a um certo estado para ouvir. Alguns homens do governo dos Estados Unidos e outros compartilharam com eles uma preocupação que tinham. E esse homem em particular, que eu não vou citar o nome, talvez a gente acabe fazendo alguns ensinamentos com ele ou realizando um evento na igreja dele. Ele tem uma igreja excelente. Mas ele disse: Perry, pelo que estamos ouvindo, o que eles estão prestes a divulgar vai ser sobre alienígenas e sobre naves espaciais não identificadas. Algumas das pessoas que estavam na reunião estavam nos dizendo, como pastores, que vocês precisam preparar o seu povo e vocês precisam estar prontos para responder a eles sobre o que está prestes a ser divulgado. E parte disso tem a ver com naves que foram descobertas e que supostamente não são do nosso planeta. E os materiais de que elas são feitas não pertencem ao nosso planeta. Criaturas muito estranhas com aparência reptiliana. E outras coisas que quase parecem saídas de um filme de ficção científica. Ou de um livro do Orson Welles. Vocês estão vendo? Olha a narrativa. Por que ele já falou? Saída do livro do Orson Welles. É a Guerra dos Mundos. Tem até um filme com o Tom Cruise. Assistam quem não assistiu. Muito bom o filme. Mas olha só, invasão, destruição, seres monstruosos, seres reptilianos e não sei o quê. Está vendo como é que é? Então, já recebendo as orientações, a doutrinação para ir lá e, de novo, botar os fiéis dentro de uma caixinha de doutrinas totalmente mentirosas e falaciosas. É isso aí. Exatamente o que o Monsenhor Balducci me falou em 2003, lá atrás. Exatamente. Eu até tinha achado um vídeo do Monsenhor Balducci, um vídeo bem, que é um vídeo antigo, um recorte que eu tinha dele numa entrevista na TV italiana, falando sobre a realidade extraterrestre, que não é, gente, ele falando na TV italiana, na Itália, não sei se hoje como é que está, mas na minha época, poxa, é um povo que não acredita em nada, sob influência muito forte de igreja católica, tudo muito bitoladinho, acha tudo isso daí, né, que se sai muito fora dessas coisas, é loucura, não existe, isso é coisa de maluco. Eles são muito bitoladinhos, sabe? E o Monsenhor Balducci, se eu não me engano, esse vídeo, esse corte do vídeo, é de 1997. Ele falando que não tem o fenômeno UFO não tem nenhum tipo de coisa contra, não é, a ufologia, a religião, o INAU, não sei o quê. Ele defende direitinho ali, de maneira super pacata. Ele era um senhor bem interessante, não é? E corajoso não, porque com certeza veio ordem de cima, ó, começa a trabalhar a população, a devagarinho colocar determinadas coisas para a população começar a ouvir um padre da Cúria Romana falando, um monsenhor, né? Não, peraí, de repente, para começar a abrir as pessoas. Gente, a gente está sendo aclimatizado há muito tempo, tá? Para receber isso daí de maneira oficial, só que em cima de uma mentira, de uma narrativa fake, falsa, não é? Eles não ficaram falando, vamos liberar os arquivos, vamos liberar isso, vamos liberar aquilo.
O Trump não ficou lá falando? Não, vou liberar, vou liberar o que a gente tem. E aí liberaram uma coisa ridícula aqui. Ele não falou aqui, ó. Yeah. Thank you, Mr. President. I have two questions for you. First, on the topic of space. Deixa eu me enganei aqui, peraí. É aqui. Ó. Presidente, tenho duas perguntas. Primeiro, sobre o espaço. Tem novidades dos arquivos de OVNIs e quando vamos vê-los? Bem, acho que vamos divulgar o máximo que pudermos em um futuro próximo. Por algum motivo, e acho que é o motivo que está na cabeça das pessoas há muito tempo, e é isso, elas querem descobrir sobre os OVNIs e qualquer coisa relacionada a OVNI ou material relacionado, e nós vamos divulgar muitas coisas que temos, e acho que algumas delas vão ser bem interessantes. E aí, olha o que ele divulga. Falou. Eles estão fazendo, gente, um teste, tá? Olha aí, isso aqui, ó, a página do Departamento de Guerra, né, que era o Ministério da Defesa. Olha aí, o que eles divulgaram? Vídeos antigos, ali, aqueles vídeos todos antigos, que eles já tinham divulgado. Um ou outro. Novidade, né? Por exemplo, olha só como é que eles estão já. Ó. Esse aqui, supostamente... Cadê? Nem dá para ver direito. Não é esse aqui, não. Peraí. Tem uns aqui que eles divulgaram, acho que da Lua, se eu não me engano. Peraí. Olha, é só luzinha, essa coisinha aí, imagens. Eu acho que é essa aqui que é. Aqui. Imagem de arquivo da Apollo 17, da missão lunar. Isso é fake, gente. Isso aqui, olha aí, essa coisa fake, essa montagem aqui da Lua. Mas eles estão colocando aqui para reforçar que foram na Lua, que não sei o quê. Isso é tudo narrativa, gente. Tudo narrativa, tudo narrativa. Eles estão aclimatizando, não sei se é assim que fala, mas eles estão aclimatizando a galera, estão acostumando o pessoal, não é? Soltando devagarinho umas coisas inofensivas, soltando isso daí, essas fotinhas da Lua com naves, com objetos desconhecidos. Não, a gente foi sim na Lua, olha aqui a foto. Isso é tudo subliminar, gente. Como essa missão Artemis, de poucas semanas atrás, aí, com aquele monte de figura de CGI lá, de computação gráfica toda, dos Estados Unidos, um monte de pesquisador independente, tudo rindo, falando, estão ridículas essas filmagens, essas fotos. Isso é mentira, gente, é ridículo, é grotesco. Porra nenhuma, tudo fake, gente. Como assim? Entenderam? Eles estão dobrando mentira. É desespero. Para a minha opinião, é desespero, porque tem muita gente contestando, gente. Tem muita gente contestando, começando a falar, opa, peraí, como é que é? E aí apelam para o medo e jogam a carta da religião. A carta da religião também está sendo jogada porque, de novo, é uma linguagem em que as pessoas estão, mal ou bem, elas estão, vamos dizer assim, acostumadas, não é? Elas têm um certo costume, assim, e também já são doutrinadas, como eu falei, já em cima daqueles parâmetros todos. Deixa eu botar para vocês que é bem interessante, hein? Esse vídeo é de 1997 em um programa da RAI, que é a TV de Estado italiana, tá? Vamos ver como é que ficou. Padre Balducci, então o que o senhor responderia àqueles que afirmam que os alienígenas já estão entre nós? Não dá mais para pensar. É verdade, não é verdade? São reais ou são mentiras? Acredita-se ou não se acredita? Não, agora já existem várias considerações que nos fazem afirmar com certeza que a existência desses seres, ou seja, não se pode duvidar. Talvez se possa dizer que de 100 fenômenos haverá... Mesmo que se dissesse que 99 não são verdadeiros e um é verdadeiro, existe aquele um que mostra que certos fenômenos existem. Então esse é o primeiro problema. Não é mais. Já não faz mais parte do âmbito da prudência humana. Duvidar, porque a prudência diz para sermos prudentes, mas não para negar. Quais as consequências disso do ponto de vista da religião e da filosofia?
Não há contras, não há consequências negativas. Tudo é contemplado. Ali o Senhor nos revelou tudo. Assim, podemos também pensar muito bem na própria redenção humana. Cristo continua sendo sempre o centro do universo. Mas no universo há de tudo. Não só o mundo, mas há milhares de estrelas, milhares de galáxias e... Não quero agora citar números, mas sem dúvida se pode pensar, e razoavelmente neste ponto. E aqui entramos na segunda questão. Como se explicam a existência de outros mundos habitados? Como você vive? Quem os habita? Veja bem, existe um ditado que remonta a séculos atrás. Natura não facit saltus. A natureza não dá saltos. Ou seja, não existe o reino vegetal, o reino animal, reino humano e reino angelical. As únicas coisas que conhecemos são os 4 reinos. 3 são naturais e nós os vemos. Entre o homem, o ser humano e o anjo, existe um salto meio grande a ser dado. É por isso que, já com esse argumento da conveniência, que é muito bem ilustrado por São Tomás, um dos maiores teólogos, é provável e verossímil, mais do que tudo, que entre o homem, que já tem o espírito em si, mas o pobre espírito está sujeito à matéria de uma maneira incrível. Basta, à noite a gente sente a necessidade de ir para a cama, enquanto a alma não precisa dormir. Basta uma pequena doença, enfim, é tão aprisionado assim. E o anjo, que é só espírito, é verossímil que existam outros seres que tenham uma alma, digamos assim, que seja menos ligada, menos subordinada ao corpo. E uma alma desse tipo, é óbvio que pode realizar progressos que nós, por mais que tenhamos feito muitos nestas últimas décadas, não seríamos capazes de realizar. Eu acho muito interessante, gente, esse vídeo do Monsenhor Balducci. Foi com ele que eu falei, tá? Foi com o Monsenhor Balducci. Pessoa super pacata, desse jeito aí, gente boa. Mas ele está falando de uma maneira muito inteligente, usando uma linguagem muito apropriada para o público italiano, crente, que é muito crente, católico, né? E tal, para justamente mostrar existem outras realidades, usando esses termos, mesmo que equivocados.